do nosso irmão Felipe, da Assembleia de Deus. Ele pergunta assim: o inferno é um lugar de trevas ou tem luz proveniente do fogo? Nós queremos dizer que tanto um como o outro, tanto luz do fogo como as trevas, só que precisamos ter presente que essa forma de descrever são figuras de linguagem que descrevem apropriadamente o que nós dizemos, a realidade do inferno. Jesus falou do inferno usando a palavra Geena 11 vezes. E esta palavra aparece 12 vezes no Novo Testamento, que é a língua grega que foi escrito o Novo Testamento e traduzido para o português pela expressão ou pela palavra inferno, e uma por Tiago. E também usou a palavra Hades, que aparece 10 vezes no Novo Testamento. Uma das vezes é em Lucas 16, 19 a 31. O rico morreu, foi sepultado naturalmente na terra, e diz o texto, e no Hades, não fala mais do seu corpo e nem do seu sepultamento, mas fala de outro lugar que literalmente significa o mundo invisível dos mortos, separado em 2 compartimentos ou 2 seções, uma para o justo, chamado paraíso, seio de Abraão, e o outro, propriamente, o lugar de tormento. Então dizemos que o inferno é como fogo, por ser um lugar de tormento. Ora, só para ilustrar ao nosso ouvinte que nos interroga, aqui na nossa Baixada Santista, ultimamente, as pessoas que tomavam banho de mar foram queimadas dentro da água, através da água viva. Gente que saiu de lá gemendo, com a sua pele ardendo profundamente, sem que houvesse fogo. Então, esse fogo pode ser uma forma de linguagem que demonstra o tormento, como disse o rico, de quem Jesus falou: manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado. Agora, com relação às trevas exteriores, seria a expressão que denota pessoas que vão ser separadas definitivamente de Deus e de qualquer oportunidade de restauração. Na palavra de Jesus de Mateus 25, 41, apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, tormento eterno. E aí estão o que podemos dizer que há figuras de linguagem que podem ser utilizadas para retratar um tormento físico, como no caso que nós dizemos aqui, da água viva. E às vezes, quando aquele bichinho que passa sobre o nosso corpo, que parece que tem fogo nas suas patinhas, e deixa o lugar por onde passa ardendo, como se fosse fogo. Então, a sua realidade, onde corpo e alma sofrerão para sempre, vão muito além de quaisquer meras figuras de linguagem que possam ser utilizadas para descrevê-lo. Mateus capítulo 10, versículo 28,
Jesus declara: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer, isto é, se perder no inferno, tanto a alma como o corpo. Esta palavra inferno é a tradução da palavra grega geena. A morte física é dolorosa, mas estar eternamente separado de Deus é muito pior. Então, é preciso que tenhamos presente a linguagem metafórica de forma literal. Aquilo que a palavra não pode, às vezes, explicar, usa-se uma figura de linguagem para se tornar mais claro. E é assim que nós entendemos as coisas de Deus. Por exemplo, no Salmo 91, versículo 4, declara que Deus recolhe as pessoas debaixo de suas penas. Ora, que ideia podemos fazer de Deus quando Ele é representado por um tipo de animal, como se fosse uma galinha? Mas isso indica, numa figura de linguagem, a proteção que recebemos de Deus. Então, não duvidemos deste lugar mencionado por Jesus, como dissemos, e estaremos mais convictos de nossa posição diante de Deus. Temos aqui o Severino. Ele diz o seguinte: tem manifestações de ataques epiléticos e demoníacos. Qual a diferença? Como podemos identificar? Bom, uma pessoa possessa, de acordo com a Bíblia Sagrada, ele manifesta uma linguagem, uma forma de comunicação diferente da própria. A linguagem dele é cavernosa e toda pessoa presente nota, observa que não é a forma, a linguagem própria da pessoa, o tom de voz. Outro sintoma de uma pessoa possessa é um poder, é uma força descomunal. Às vezes uma pessoa fisicamente de poucos quilos, franzina, mas demonstra um poder, uma força que pode segurar muitos homens fortes. E terceiro lugar, geralmente uma pessoa possessa, ela blasfema, como o gadareno que temos nós contigo. Estava ali revoltado contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, dois sintomas que são normais no epilético e no possesso é que ele começa a espumar pelo canto da boca, e geralmente uma pessoa que cai, não consegue ficar de pé, se desequilibra e cai. Mas dá para reconhecer entre uma pessoa enferma, epilética, e uma pessoa que possui uma possessão demoníaca. Temos aqui o Luiz, da Assembleia de Deus, e o Luiz nos faz uma pergunta com base em 1 Samuel 16 e versículo 1, indagando se Deus compeliu Samuel a mentir. Ora, isso é irracional, porque Deus é chamado na Bíblia o Deus da verdade. Como um Deus da verdade poderia mentir? Vou ler o texto. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reines sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé,
o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Agora, o contexto diz: porém disse Samuel, como irei eu, pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e então ele participará. Aí é tido então pelo nosso consulente como se houvesse Deus mentido. Nós temos um ditado popular que diz assim: matar 2 coelhos com uma só cajadada. No caso aqui em tela, podíamos aplicar esse adágio popular, porque na verdade Samuel ia ungir, mas também ia para realizar um tipo de banquete. E nesse banquete em seguida faria a indicação do homem que seria o sucessor de Saul. E eu não diria que Deus mentiu, porque na verdade aconteceram as 2 coisas. A primeira, que foi o banquete, e em seguida a indicação ou a unção de Davi para o reinado. Temos aqui NQIH, pessoa que não quer se identificar. Pergunta: por que Deus se opõe à fabricação de imagens sagradas? Isso nós encontramos no livro de Levítico, capítulo 26, e versículo 1: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então está aqui um preceito de Deus nesse sentido, para não fabricar ídolos, imagens, e prestar culto a elas, como se lê no livro de Êxodo, capítulo 20, que não se deve prostrar-se nem invocar essas imagens. A pergunta que nos chega, NQIM, diz assim: é possível ser salvo e não pertencer à igreja? Nossa resposta é não. Se Cristo amou a igreja, como nós lemos no capítulo 5 de Efésios, diz o escritor bíblico: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ora, como é que uma pessoa é cristã e pergunta se pode salvar-se fora da igreja, não pertencer a uma igreja, quando a Bíblia nos declara que Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Agora perguntamos: como é que uma pessoa pode batizar-se se ela não é membro de nenhuma igreja? Como é que ela pode participar normalmente ou periodicamente da ceia do Senhor, não sendo membro de igreja? Se é uma pessoa enferma, por exemplo, um paralítico, uma pessoa doente que está acamada, aí sim é um problema diferente, em que a igreja vai à pessoa.
Mas se uma pessoa se afasta e não tem contato com nenhuma igreja, ele vai enfraquecendo na fé e não será um cristão íntegro dentro dos princípios da palavra de Deus. Quando ele quiser levar uma pessoa à conversão, vai indicar como para fazer o batismo. E a igreja, sabemos, ela vai ser arrebatada pelo Senhor Jesus Cristo, como diz Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 a 21, a nossa cidade está nos céus, donde nós aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Mais uma pergunta, Edson, da Assembleia de Deus. A terra é fundada sobre os mares ou sobre o nada? Nós respondemos que a terra está pendurada sobre o nada. As forças gravitacionais e magnéticas firmam a terra no espaço. E esse poder que sustenta a terra, o nosso globo terráqueo, no espaço, é o poder de Deus. Então, abrindo a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 1 e no versículos 1 a 3, nós lemos essa declaração de que a sustentação da terra é feita pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, todas as coisas são sustentadas pelo Senhor Jesus Cristo. E no livro de Hebreus, capítulo 11, e no versículo 3, nós lemos: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.